Com o Power BI aberto, vamos agora importar a nossa primeira base de dados. Essa base está naquela pasta que eu falei para vocês, disponibilizada para vocês fazerem download, tá? Que a gente acabou de juntar lá em um lugar só. Vamos clicar aqui, ó, nessa opção, importar dados do Excel. Aqui há uma coisa que a gente chama de redundância para poder simplificar e ajudar você na construção do seu relatório. Existe a forma de você importar por aqui, se for a primeira vez, como também por aqui, ó. Ou, clicando aqui em obter dados, você consegue trazer do mesmo jeito. Vamos clicar aqui, importar dados do Excel, e você vai selecionar o arquivo dessa pastinha que nós agrupamos, tá? Vamos clicar depois em abrir. E olha só, a primeira tela que nós tínhamos aqui é a tela do Power BI Desktop. Essa tela aqui é uma tela de preview dos nossos dados. Então, assim que você seleciona um arquivo em Excel, ele vai te mostrar os intervalos e as tabelas, tá? As tabelas que o Power BI conseguir ler como tabela, tá? Nem todo intervalo ele lê como tabela. Por exemplo, esse intervalo aqui de notas é mostrando a fonte do IBGE, qual foi o período do censo, o que é que foi trabalhado nessa pesquisa. Então, isso aqui ele não leu como tabela, ele entendeu como intervalo apenas. Mas, os nossos dados, que estão como intervalo, tá? Isso aí eu explico no outro vídeo em Excel, deve estar aparecendo aqui para vocês no card, comentando sobre isso, a diferença entre intervalo e tabela. Tá vendo aqui, ó, eu tenho um intervalo, e ele mostra para a gente, mas esse intervalo ele também já entendeu como tabela. E aí, ó, qual é a diferença? É que aqui no intervalo ele considera todas as colunas, inclusive as em branco. Aqui ele vai considerar apenas a área preenchida com dados de fato relevantes. Então, relevante que eu falo que não é branco, tá? Quando a gente seleciona o intervalo, normalmente a intenção é que você quer trabalhar com todo o universo, inclusive aquilo que não foi preenchido ainda. Mas nesse caso, vamos selecionar aqui, ó, a tabela Dados Estados BR e vamos clicar em Carregar. Por que não clicar em Transformar? Porque eu preciso primeiro mostrar para vocês essa parte aqui. Vamos trabalhar de um jeito bem ágil. Então, vamos entender logo essa parte. Nós tínhamos um arquivo em Excel e trouxemos para dentro do Power BI. Um outro comentário que vale muito a pena falar aqui é que dentro do Power BI acontece uma espécie de, sabe, de backstage. Você tem um arquivo lá no Excel, você trouxe ele para o Power BI, o que acontece em Vegas fica em Vegas, certo? Então, nesse caso, o que você trouxe para o Power BI, toda alteração que você fizer, vai ser contida apenas no Power BI. Tá? Se você voltar lá no arquivo em Excel, vai estar do mesmo jeito, sem nenhuma alteração. Então, vamos lá. Eu carreguei aqui meu arquivo, ele está aqui para a gente, dados estados. E aí, se eu clicar aqui nessa setinha, nessa aba de dados, ele vai mostrar para a gente todas as colunas dessa minha planilha, dessa tabela que nós acabamos de carregar. Mas, observem que eu tenho já aqui uma outra aba, a aba de views, né, de visualizações, onde eu posso criar os nossos gráficos e começar a montar o dashboard. Mas aí eu tenho aqui três divisões, modos de visualizações dentro do Power BI Desktop, que é o quê? A exibição do relatório, que é onde nós construímos o nosso dashboard. Nós temos aqui o modo de exibição em tabela, onde nós conseguimos meio que enxergar como se fosse uma planilha. E aqui, a exibição de modelo é onde nós vamos relacionar as nossas tabelas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós não iremos relacionar, né? Aqui, esse é a tela onde nós fazemos o Star Schema, o Snowflake, né? Sabe aqueles relacionamentos entre tabelas. Sempre que você tem informações em uma tabela e precisa consultar uma outra tabela. Por exemplo, você tem uma tabela com dados de colaboradores, mas não sabe o CPF. Então, você precisa acessar uma outra base para poder puxar esse CPF. Então, você consegue conectar o nome do colaborador na tabela 1 com o nome da tabela 2 e obter os dados, né, o CPF da tabela 2 por esse vínculo. Então, você basta clicar aqui, arrastar a coluna correspondente e conectar as duas tabelas. Isso equivale a um PROC-V, lá no Excel, como a gente sempre usa, né? Claro, salva aí as variações e limitações do PROC-V, tá? PROC-V ou VLOOKUP. Então vamos lá. No modo de tabela,
ele vai abrir para a gente como se fosse uma tabela em Excel. Então, ó, eu consigo aqui visualizar os dados que nós importamos aqui para dentro do Power BI. Tá? Então, eu consigo aqui colocar um filtro, tá? Aqui, ó, selecionar somente Belém, dou um OK, igual é no Excel. Tá? Limpar todos os filtros. Então, tudo aqui tá bem intuitivo e muito fácil, muito prático. Então, o que acontece? Montei aqui esse relatório, tá? Tá tudo aqui, as informações. Agora, nós vamos para a tela de Power Query, onde nós iremos começar a tratar esses dados. Eu cliquei lá em carregar, só que eu não sei se número é número, texto é texto, e parece uma coisa óbvia, mas na hora de construir um relatório isso faz toda a diferença. Imagine você querer somar a área territorial, por exemplo, e ela estiver como texto. Ele só vai contar, ele não vai somar. E aí você pode ficar engasgado, né? Talvez para alguns tenha sido sofrimento, né, dessa semana, mas que a partir de hoje acabou. Que é o que? É justamente não atentar ao tipo de informação. Então você tenta somar algo que é texto. Você não soma A mais A, né? Muito embora em matemática você faça isso com algumas funções. Mas nessa lógica aqui isso não vai acontecer. A mais A não vai virar 2A, 2As. Então, vamos clicar aqui em transformar dados. Está vendo aqui, ó? Use o editor de Power Query para conectar, preparar e transformar seus dados. Então, ele já está explicando aqui para você essa etapa que vai acontecer. Claro que existem outros softwares, né, como eu já falei, que fazem isso de maneira mais ágil e entrega para você a informação mais consolidada. Mas nesse caso, ele tem esse stage aqui onde nós podemos fazer isso e isso ajuda bastante, tá? E aí você precisa pensar o seu projeto, entender as variações, as dificuldades, antes de sair usando o Power Query. Então, nesse momento agora, eu vou te mostrar quais são algumas vantagens do Power Query. Observe que a primeira diferença é que são telas diferentes. Essa tela de fundo é a tela do Power BI Desktop e essa aqui, ó, essa é a do Power Query. Eu vou maximizar ela e olha só. Vamos entender aqui. Como vocês sabem, nós temos aqui uma barra de ferramentas, nós temos aqui uma aba com as tabelas que nós importamos e aqui, ó, um mapa de tudo aquilo que foi alterado nessa tabela. Então, se houvesse aqui uma outra tabela, teria um mapinha desse mesmo jeito aqui, ó. Onde? O que acontece? Desde a fonte, né, na hora que a gente vai lá e acessa os dados, ele vai navegar transformando em tabela e aí, ó, ele começa a fazer as alterações que foram solicitadas. Então, como nós pedimos para trazer uma tabela, ele executou automaticamente algumas alterações. Observem o seguinte. Aqui eu tenho dados de todo o Brasil. E se eu precisasse, por exemplo, segmentar uma região, tá? Eu estou aqui, sei lá, eu sou um coordenador da região Nordeste. E eu não preciso enxergar as informações das demais regiões. Então, para que eu não precise ficar colocando filtro, eu posso simplesmente chegar aqui e filtrar a região Nordeste. E, muito embora o meu relatório tenha informações de todo o Brasil, como eu estou aqui, ó, alterando, estou fazendo a ETL no meu Power Query, ele já vai automatizar. Então, ele vai receber a base completa e vai segmentar para mim e me entregar apenas a região, os dados da região Nordeste. Eu vou desfazer esse filtro aqui e vou mostrar aqui para vocês agora a tipologia dos dados, porque isso é importante. Vejam só, eu tenho aqui, ó, o nome dos estados, é texto, tá aqui, ó, ABC, e eu clico aqui nessa figurinha e consigo mudar o formato. O nome dos estados é um texto? É um texto, ok. Mas vamos lá, na hora que eu falo de código do estado, esse código ele tem que ser considerado como um texto. Por quê? Como número, ele vai somar 12 mais 27, mais 16, mais 13. E, na verdade, essa não é a função. Esse código aqui, ele não é um atributo de qualidade do estado. Ele é um atributo que identifica o estado. É como se fosse uma chave. É como se fosse o CPF do estado, né? Então, eu vou mudar aqui para texto. E aí ele vai perguntar, ó, nós já executamos algumas etapas, você quer substituir? Aí eu sim. Ou eu posso também adicionar uma nova etapa. Ele vai fazer o seguinte, na etapa que está, ele executou uma alteração. Então, se eu clicar em substituir atual, ele vai desconsiderar essa alteração e vai inserir a nova.
Se eu colocar para adicionar, ele vai criar uma linha aqui abaixo de etapas aplicadas com essa alteração, tá vendo? Substituiu, se eu voltar aqui, ó, ele considera como número, mas eu posso também excluí-la e ela não fará mais parte do processo. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o Power BI como é que ele tem que enxergar a informação, né? Como é que eu preciso dela. Vamos lá. Vejam aqui o problema começando a ganhar forma. Na hora que eu vou para as colunas de atribuição, tá? Então, essa aqui, elas dão característica ao meu estado. Então, se eu digo que o Acre é o Acre, ok, mas dentro de que contexto? Então, nesse contexto aqui de área territorial, ele precisa ter um valor. Então, ó, observem que as colunas de área territorial, população estimada, densidade, quantidade de matriculados no ensino médio, eles estão sendo considerados como número e texto. Ele deixou em aberto. Então, se pedir para contar, ele conta, se pedir para somar, ele soma. Então, vamos tratar essa informação. Vamos dizer para o Power BI que tudo isso aqui é número. E ele tem que considerar como número. Mas é um número que tem alguns decimais. Então, se eu não quiser considerar decimais, eu deixo aqui como está números inteiros. Mas se eu precisar de um decimal, eu coloco aqui número decimal e ele vai alterar para a gente considerando e respeitando os decimais. Nesse caso aqui, ó, população estimada, densidade também eu vou utilizar o decimal. Vou deixar como está. Aqui eu vou mudar também para número inteiro. E agora eu vou fazer aqui, ó, uma outra coisa que é bem comum também lá no Excel. Deixa eu só ver aqui, vai até total de veículos. Pronto. Observem que eu tenho, a partir de matrículas do ensino médio, até veículos que foram comprados, né? Eu vou clicar, né, usar aí no teclado o Shift e vou clicar nessa última coluna. O que foi que ele fez? Ele selecionou todas essas colunas que estão com esse ABC 1, 2, 3. Então, é possível ler como número ou como texto. Ainda com o Shift selecionado, eu vou clicar aqui, ó, nesse ABC e vou mudar para número inteiro. E aí o que vai acontecer? Ele vai converter todas as colunas de uma só vez em números inteiros. Claro que aqui algumas existem decimais, mas de propósito eu quis desconsiderar. Feito isso, vou dar uma checada aqui em capitais, regiões, estão como texto. Tudo ok? Tratamento concluído, agora nós vamos voltar para o Power BI Desktop e começar a montar o nosso relatório. Então, para isso, nós vamos clicar aqui, ó, fechar e aplicar. Como eu falei para vocês, essa tela de Power Query, ele vai executar algumas alterações que vocês precisam validar. Então, se você alterou o formato, alterou o número, excluiu um valor, você precisa aqui, ó, fechar e aplicar para que ele atualize essa alteração e você comece a utilizar lá no Power Query, no Power BI Desktop. Então, eu vou clicar aqui, fechar e aplicar e vou esperar ele carregar essas alterações. Beleza? Carregadas as alterações, estamos aqui na nossa tela principal, como bem sabido, e vocês já experimentaram isso no Excel. Nós temos aqui o formato de abas, onde nós podemos criar uma nova aba. Se você der 2 cliques nela, você vai conseguir renomear. E aí, ó, aqui em cima nós temos a nossa barra de ferramentas, que eu já vou dizer para vocês o seguinte, presta atenção. Não se apeguem ao visual do Power BI. Por quê? De repente você está com uma versão uma versão anterior, uma versão desatualizada, e aí o pessoal fica, mas eu não tenho como fazer porque eu estou com a versão desatualizada. E, gente, o que vai mudar são as características gráficas, mas o que você consegue fazer no Power BI não muda muito. Claro que existem algumas funções que facilitam e vão te ajudar muito. Mas no básico, né, montar ali uma visualização, montar um dashboard, você consegue montar na versão anterior ou na versão mais atualizada, tá? Isso não é um problema. O que é que você tem que ter em mente? É que, lembra lá no Excel, quando você vai formatar, você clica no pincelzinho, né? Tem um pincelzinho, você clica e ele abre para você. Nas novas versões do Power BI, existe isso. Mas por que eu abri essa versão aqui de propósito? Para que vocês não fiquem muito presos
ao item gráfico, sabe? Tem essa imagem, então eu faço isso. Se não tem, aí eu me perco. Não, esquece isso. Então vamos lá. Na nossa barra aqui de tarefas, de ferramentas, nós temos aqui algumas ferramentas que nós vamos usar e estão disponíveis para alterar todo o nosso relatório. Então, como é que a gente começa a criar um relatório? Vamos começar aqui dando um título para esse relatório. Então, eu vou clicar aqui, ó, página inicial, caixa de texto, e vou dar aqui, ó, o nome desse relatório, mini curso Power BI. Dou 2 cliques aqui, seleciono tudo, aumento o tamanho dessa fonte. Aqui é bem similar ao vetor que você tem lá no Excel, tá? Lembrando, para movimentar, clica na linha. Se você clicar na caixinha, vai ter problema, não vai conseguir. Tá vendo? Clica na linha e você consegue movimentar. Vou posicionar aqui e vou começar a montar as nossas visualizações. Então, para montar o primeiro gráfico, você pode escolher qualquer um desses gráficos ou pode clicar aqui, ó, nos seus dados e o próprio Power BI vai te sugerir. Então, por exemplo, se eu clicar aqui agora em regiões, por exemplo, ele vai me sugerir uma tabela. Então tá aqui, ó, regiões. Agora eu preciso saber qual é a área territorial dessas regiões. Então eu posso clicar aqui em área territorial e ele já vai carregar, tá vendo? Ou eu posso simplesmente clicar e arrastar até colunas. E ele trouxe para cá os valores das nossas regiões. E aí o que acontece? Agora eu quero transformar isso em um gráfico. Ainda com a tabela selecionada, tá? Cuidado para não fazer isso, senão quando você clicar em outro gráfico, ele vai sugerir um novo gráfico. Então, seleciona aqui a tabela que você criou e clica no gráfico que você quer montar, tá? Gráfico de colunas, e aí eu tenho a área territorial, então já melhorei a minha visualização, já comecei a melhorar a forma de comunicar os meus dados. E aí eu também posso criar um novo gráfico. Então eu vou criar um novo gráfico sem passar pela tabela. Então eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, no gráfico de rosca e vou selecionar novamente as regiões e agora eu vou pegar aqui população estimada. Pronto. Automaticamente, ó, quando eu cliquei aqui, ele já entendeu, né, como é um número, tá vendo aqui, ó, esse símbolo de soma, né, de somatório, ele vai entender que é número e vai trazer para cá. Tá? Observem que nós temos aqui algumas formatações. Se nós criarmos uma coluna, ele vai mostrar uma tabelinha, uma tabela com a coluna grifada ao lado. E se nós criarmos uma medida DAX, que é o que vamos ver agora, a gente começa a enxergar uma calculadora ao lado da nossa entidade aqui. Então vamos lá. Entendido aqui, vejam como é simples criar um gráfico dentro do Power BI. Clicando e arrastando de maneira intuitiva e muito fácil, né? Muito simples. Agora, como é que eu crio, por exemplo, uma medida DAX? Para que eu uso uma medida DAX? Vejam só. Aqui nós temos uma tabela e nós estamos pegando a informação e arrastando. Isso é um método didático de você montar um gráfico, mas não é a melhor maneira de você montar um gráfico. Por quê? Lembra que até há pouco tempo eu falei sobre os contextos analíticos? Então, as medidas DAX entra para isso. Ele vai respeitar ou você vai conseguir passear, né? Você vai conseguir transitar sobre os diversos contextos que podem surgir na sua análise. Então, por exemplo, vamos criar uma medida DAX para que vocês entendam. Eu vou pegar aqui uma nova medida na minha barra de ferramentas, vou clicar aqui em nova medida. Igual no Excel, a fórmula começa depois do sinal de igual. Antes disso, é o nome da nossa fórmula. Então, eu vou chamar aqui de área territorial. Vou colocar aqui o sinal de igual, tá? Espaço, e aí vou começar a montar a nossa primeira fórmula. Nesse caso aqui, eu vou usar uma fórmula que é muito frequente no Power BI, que é a Calculate, e ela vai dar alguns contextos bem interessantes para a gente. Eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele some a nossa área territorial. E você já começou a ver aqui, a abrir algumas bibliotecas, isso já dá um espanto. Então, vamos lá, vamos com calma. Deixa eu dar um zoom aqui e vamos explicar um pouco essa fórmula. Olha só,
Nós temos aqui a Calculate, que ela é uma fórmula que vai gerar contextos. Análise de contexto. Mas, o que é que você precisa entender? Como eu acabei de falar, a fórmula começa a partir do sinal de igual. E todas as suas fórmulas, né, todas as medidas que vocês forem usar, deverão estar em inglês. O nome aqui você pode usar português, mas as suas fórmulas vocês precisam ter isso na cabeça, tá? Se colocar em português não vai funcionar. Vocês precisam usar em inglês. Nesse caso, como eu quero que some, ele vai aqui, sum, e ele vai apontar aqui, ó, ele vai listar para a gente todas as informações dessa tabela que eu acabei de importar. Então veja aqui, ó, o F, né, o colchete e aqui dados e estados entre parênteses. Ele está dizendo aqui, ó, ele está mostrando cada entidade, como está aqui, ó, ele está mostrando como se fosse uma biblioteca suspensa, onde eu vou clicar e ele vai colocar para mim nessa forma. Eu vou colocar aqui, ó, área territorial. Vou tentar tirar um pouco desse zoom para ver se simplifica. Vocês consigam visualizar. Deixa eu pegar aqui, ó, tá com acento. Acento ele não vai mostrar na sua fórmula. Você pode optar pela segunda opção, que é colocar a outra palavra ou uma parte da palavra. Deixa eu ver aqui se vai pelo territorial. Aqui, ó, área territorial. Como área tem acento, então ele tem um pouco de dificuldade. Vocês podem matar isso tirando os acentos lá na ETL ou no seu próprio arquivo Excel. Isso não é um problema. Para algumas pessoas pode ser, mas é só estar atento a isso. Se você sabe que tem informação lá, mas ela tem acento, então se você tentar chamar ela por aqui, ela não vai aparecer. Então você precisa pegar outra parte do texto para que ela apareça no filtro. Então, coloquei aqui, ó, área territorial, usa o tab, tá? Porque se você clicar fora, ele vai entender que a sua fórmula acabou e vai fechar. E aí vai te gerar algumas dúvidas com relação às suas medidas. Então, recomendo que vocês, na hora que estiver montando a sua fórmula, usa a tecla Tab, tá? A cada final de etapa. Então, fechei aqui a minha soma, vou fechar parênteses, tá vendo aqui, ó? Ele selecionou os dois parênteses, dizendo que o que eu acabei de fechar é com relação à soma, e vou fechar o segundo parênteses e depois dar um Enter. Então, acabei de montar uma operação para somar a área territorial. Eu vou clicar agora e vou arrastar aqui, ó, até esse gráfico que nós já montamos de área territorial. Vou colocar aqui de colunas para a gente comparar lado a lado. Observem que, no primeiro momento, vocês vão dizer que nós andamos em círculos, porque eu tenho aqui duas colunas exatamente com o mesmo valor. Então, pouco importa se eu vou arrastar ou se eu vou criar uma medida. Errado. A medida, ela vai, como eu acabei de falar para vocês, vai te permitir entender contextos e trazer informações desse contexto. Então, por exemplo, nós criamos aqui uma medida de soma, que é a Calculate. Mas eu vou apagar aqui esse último parêntese e vou usar vírgula, tá? Atenção, algumas versões em português do Excel e do Power BI você consegue usar ponto e vírgula, mas de uma maneira geral, né, quase que global, todo mundo, né, a maioria das pessoas usam o modo americano, que é a separação por vírgula. Então, usa vírgula também, tá? Na hora que eu usar a vírgula, observem que, lembra que eu sempre falo nas aulas, né, no presencial, também no digital, que o Power BI e o Excel ele vai conversar com a gente. Então aqui ele abriu, ó, essa caixinha e tem aqui dizendo que a segunda etapa dessa fórmula é um modo de filtro. Então o que é que eu vou querer segmentar aqui? Eu vou querer segmentar apenas a região Nordeste. Então vou dizer para mim que ele some a área territorial quando? Aí o filtro é regiões, quando as regiões for igual a Nordeste. Nordeste. Vou colocar aqui entre aspas, fecho parêntese, dou um Enter. E olha só o que aconteceu. Lembra que eu falei que é um contexto? Observem uma coisa. Ele pegou o valor de Nordeste e reproduziu para todo mundo. Isso quer dizer o quê? Que essa fórmula, essa medida que nós acabamos de criar, ela trouxe para mim apenas dados da região Nordeste. Como é que eu sei isso? Se eu olhar aqui para o gráfico, as duas únicas barras que estão com o mesmo tamanho é a região Nordeste. Tá vendo aqui, ó? Difere do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul.
muito claramente porque nós colocamos aqui uma condição no na nossa medida DAX. Então, é por isso que eu prefiro e recomendo que vocês sigam essa recomendação de utilizar medidas para criar os seus gráficos. Tá? Se agora eu precisasse mudar, eita, mudou o contexto, agora eu preciso que seja da região sul. Bastaria vir aqui, alterar o nome sul, e olha só, ele replicou aí a medida, calculando apenas a região sul. Eu vou desfazer, vou tirar essa última etapa, e vou tirar também a entidade do nosso gráfico. Eu vou deixar apenas a medida DAX, tá? Que vai dar a mesma coisa do que estava antes. Então, nós aqui, até então, conseguimos montar aqui uma primeira view de dashboard. O que é que está faltando aqui agora? Nós criamos alguns gráficos, nós vimos algumas tabelas. Vamos adicionar aqui mais uma tabela aqui abaixo. Vou jogar isso aqui para cima. E vou criar aqui uma tabela onde eu vou chamar aqui as regiões. Não, vou chamar aqui os estados. Os estados, quais são as suas siglas e qual é o gentílico, né? Como que cada pessoa que mora no seu estado é chamada. Então tá aqui, ó. Coloquei, ajustei nosso gráfico, nossa tabela, tá aqui. O que é que está faltando aqui, né, para poder transformar isso em um dashboard? Algumas pessoas já vão dizer, mas eu já tenho um dashboard, porque eu estou vendo aí 2 gráficos, né? Então, se tem mais de um gráfico, é um dashboard, correto? Não. O que vai... A gente precisa estar atento a alguns critérios que são determinantes para separar, né, para distinguir um dashboard de um painel. Nesse caso aqui, o que nós temos é um painel, tá? Porque todas as informações estão dispostas na tela e aí você vai lá e consulta. Mas, à medida que há a possibilidade de você interagir, esse painel começa a mudar de contexto e abre um precedente para virar um dashboard. Por exemplo, na hora que eu adiciono uma segmentação de dados. Então, vou clicar aqui, ó, segmentação de dados, e vou selecionar aqui, eu quero que ele filtre por regiões. Olha só, ele criou uma caixinha aqui, como se fosse um filtro suspenso, tá? E na hora que eu clico aqui, ó, na minha região, ele filtra todo o meu relatório. Então, agora sim, eu posso chamar isso de um dashboard. Tá? Qual é a ideia principal do dashboard? O dashboard é um painel de controle, né? Dashboard é painel de controle em inglês. Então, eu tenho todas as informações disponíveis, então, à medida que eu interajo com essas informações, né, de maneira dinâmica, isso sim contextualiza para mim um dashboard. Mas, se eu tenho uma informação estática, eu tenho uma narrativa estática, né, para alguns pode ser um infógrafo, ou também um painel. Numa empresa, nós temos alguns relatórios já pré-estabelecidos, então esses relatórios são apresentados em painéis, tá? Onde quando começa a reunião ninguém vai ficar interagindo lá para ver como é que funciona. Mas no dashboard, né, quando eu preciso consultar para ter algumas respostas, tá? É por isso que nós chamamos de dashboard. Nós vamos consultar esse painel de controle para saber como é que está aí as coisas na minha organização. Vamos alterar aqui esse formato para um formato mais interessante, né? Eu consigo mudar essas formas de filtro para botões. Então, vamos clicar aqui, ó, em formatação. Lembra que eu falei para vocês do pincel? Assim como tem lá no Excel, tem aqui no Power BI. E isso vale para todos os visuais, desde o gráfico à tabela. Tá? Você clica nela e vem aqui no pincel. Na primeira aba aqui, né, aba de dados do visual, você consegue chamar as suas entidades, os seus cálculos, tudo para cá. Na segunda, que é a de formatação, você vai editar esse gráfico. Nesse caso aqui, eu quero mudar essa forma de segmentar e ele está como lista vertical. Eu quero alterá-la para bloco. E ele vai formar isso aqui para a gente, ó, botões, onde eu vou acionar e ele vai filtrar para a gente o nosso dashboard. Então, nosso dashboard começou a ganhar cor. E aí, chegamos numa etapa onde nós precisamos criar agora a nossa narrativa. Nós precisamos apresentar. Mas não só contexto faz parte do storytelling. Existem outras coisas. Por exemplo, a forma como você vai apresentar os seus dados. Então, do jeito que está aqui, existe algum problema? Não. Você consegue consultar e trazer algumas respostas para a sua organização.
Mas o que você precisa estar atento é que a forma de comunicar, né, vai depender muito do seu contexto, não só analítico, mas do contexto que você está envolvido. Por exemplo, nas organizações, nós não usamos cores tão chamativas. Por exemplo, cores neon. A gente não usa cor neon, muito embora visualmente chega, né, passa uma ideia de algo incrível. Isso para o marketing é ótimo. Você vai vender um curso de dashboard, você joga lá um monte de cor neon e todo mundo se apaixona. Mas na prática, dentro de uma organização, isso não é recomendado. Você precisa entender o contexto para poder usar as cores. Por exemplo, imagine que você vai mostrar dados de produção e a sua barra aqui ela está em vermelho. O que é que você está querendo dizer com isso? Se eu sou um gestor e pego essa informação, você está me dizendo que todo o meu estratificado ele está no negativo. Nós estamos não produzindo como deveria. Mas como é que você tem essa referência? Então você precisaria de uma meta. Então esses pequenos detalhes você precisa estar atento na hora de montar o seu relatório. Então, primeira coisa aqui, vocês podem se aprofundar procurando um curso de Storytelling. Nós temos outros comentários, outros vídeos falando sobre Storytelling. Mas, de uma maneira bem sucinta, vamos nos deter ao seguinte. Nada de cores extravagantes, né? Nada de carnaval. Deixa o carnaval para fevereiro. Aqui a gente precisa ter uma mente mais clean, sabe? Ter informação e objetividade. Até também para que você não perca tempo montando o relatório, né? Você pode ter chegado até aqui e achado incrível a opção de você clicar e já alterar vários gráficos, né? Conseguir segmentar, mas você não pode se perder e gastar muito tempo nisso, tá? Você precisa responder algumas perguntas. Então vamos lá. Entendido essa parte das cores, né? Essa lógica das cores, vamos agora começar a montar um relatório, um painel mais robusto. Então, vocês vão receber o arquivo PBIX já com a imagem carregada. Eu vou mostrar para vocês agora do zero como vocês carregam uma imagem de background para dar uma encorpada no seu relatório. Em uma nova página, ou na página que vocês tiverem, eu vou fazer uma nova página para não confundir visualmente, porque tem muitos elementos. Então, eu cliquei aqui no maisinho, abri uma nova aba e cliquei aqui fora. Depois disso, eu vou clicar aqui no pincel e aí, ó, se eu não tenho nenhum gráfico na tela, eu estou me referindo à configuração da minha página. Se eu tivesse algum gráfico na tela, seria a configuração do gráfico. Então, eu vou clicar aqui ó, em configuração da tela. Eu posso redimensionar, clicando aqui em personalizar, e eu vou dizer quanto por quanto eu quero a minha tela, tá? A3, A4, enfim. Eu vou deixar aqui como está e vou clicar aqui ó, em tela de fundo. Tela de fundo está aqui a corzinha branca. Eu vou mudar aqui para um azul. Diminuo a transparência. Está aqui. Ó. Mas não é isso que eu quero. Eu quero adicionar uma imagem. Então, para adicionar uma imagem, vocês vão clicar aqui. Ó, procurar. E já vai estar aqui. Ó, dentro da pasta. Lembra que eu falei para vocês? Baixem essa pasta. Deixem todos os arquivos em um lugar só. Esse é o background que vocês vão importar. Cliquem em abrir. E ele vai trazer aqui e será necessário fazer alguns ajustes, tá? Importado a imagem, observe uma coisa. A nossa imagem aqui está precisando de um ajuste. Então aqui, ajuste de imagem, vocês vão clicar e vão colocar em ajuste. Para que ela, muito embora tenha sido feita com uma qualidade maior e com um tamanho também maior, ele vai redimensionar para essa tela aqui que nós delimitamos que seria o nosso relatório. Então nós temos aqui já o nosso plano de fundo. Vamos agora trazer os nossos elementos, tá? Você pode construir do zero, né, e praticar o que nós acabamos de fazer, ou, como eu vou fazer agora, eu vou clicar aqui, ó, dar um Ctrl A, Ctrl C, volta aqui na página 2, Ctrl V, para trazer todos os elementos. Vou pegar aqui o gráfico, a tabela, Ctrl C, Ctrl V. E aí, ó, trouxe, né, trouxe foi ótimo. Trouxe tudo para cá. Deixa eu organizar aqui a nossa tabela. Igual são os vetores no Excel, você consegue
ajustar, clicando nas arestas, né? Formatando. Tem essa linha vermelha aqui, que é a linha guia, tá? Para você saber que tem outra figura que está tendo esse mesmo tamanho. Aqui em tabela eu vou trazer todas as demais informações para popular aqui nossa tabela. E aí a gente já começa a observar o nosso gráfico, o nosso dashboard ganhando corpo. Tá? Então tem aqui informações estratégicas. Já tem aqui um título. E agora eu vou trazer de novo o modo de filtro. Como vocês já sabem, o modo de filtro, eu vou clicar aqui em segmentação de dados e vou selecionar aqui, ó, regiões. Vou trazer para cá, formatar aqui. Tá aqui a nossa segmentação. Então, o nosso dashboard começou a ganhar corpo. Tá? Aqui em cima eu posso adicionar um segundo título, né? Posso tirar esse daqui do gráfico, como mostrei para vocês. Nós temos várias opções. Vamos fazer aqui algumas alterações. Por exemplo, eu quero remover esse fundo aqui desse gráfico. Você vai clicar aqui, ó, no pincelzinho de novo, vai até a geral, tá? Tem aqui visual para mudar elementos do gráfico e geral é tudo que envolve o gráfico, né? A parte, vamos chamar assim, externa do gráfico. Tá vendo aqui em plano de fundo? Você pode adicionar uma transparência e dando aí já uma cara ao seu relatório. Aqui posso também adicionar uma sombra, né? Clicando aqui em ativar sombra, volto até visual, vou adicionar aqui o rótulo de dados, que são os nossos números que ficam acima. Observem que eles têm uma cor padrão, que é o cinza, que não está favorecendo aqui nesse relatório. Então, se vocês clicarem na setinha do rótulo de dados, vocês conseguem vir até valores e alterar isso aí, por exemplo, para um verde neon, né, por exemplo. E aí eu já dou visibilidade aos nossos dados. Assim também eu consigo fazer para os nossos títulos, né, o cabeçalho. Aqui, ó, título. Consigo jogar aqui um branco para esse título. E mudar também as nossas barras, que são as colunas. Vou mudar aí para um verde. Esse ano, dá uma equilibrada. Assim como tudo que está aqui na base, né, desse gráfico é o que está ativado no eixo X. Então também eu vou mudar aqui para verde. Ok? E aí eu consigo fazer algumas regulagens, por exemplo, ajustar aqui a altura máxima, a altura mínima, quantidade de barras, enfim, consigo criar N personalizações para esse gráfico, para esse visual. Então, o que é que vocês precisam entender? Eu não vou, assim, passar muito tempo aqui porque vai estender demais esse curso. E o que eu quero que vocês entendam é que, assim como no Excel, vocês conseguem personalizar toda essa área onde vocês irão mostrar os seus gráficos. Assim também como é no Excel, se você precisar replicar a formatação, estou com pressa, preciso replicar isso aqui rápido. Você pode pegar aqui o pincel com o seu gráfico selecionado e clica no gráfico seguinte. E ele já trouxe alguns. O que é semelhante desses gráficos, ele já replicou. O que não é semelhante, você precisa alterar. Por exemplo, eu quero alterar aqui as cores da minha legenda. Então vamos lá aqui no pincel de novo, legenda, texto da legenda, e muda aqui a cor dele para o verdinho. Quero mudar as fatias, né? Quero mudar as cores. Aí você pode pegar, fazer aí do branco, adicionar aqui um novo, verde, adicionar também um amarelo, tudo da mesma paleta. Deixar o laranja, aqui colocar um azul mais claro. Pronto, e aí você tem tons mais pastéis, ajuda a equilibrar o seu gráfico. Quando falamos de tabela, também conseguimos personalizar nossas tabelas. Mas para a tabela, eu quero que você abra uma atenção. Tabela, você tem os elementos da tabela separados. Então, você consegue, de uma maneira geral, clicando aqui em formato, quando você muda o estilo da sua tabela, igual é no Excel, deixa eu colocar aqui, por exemplo, contraste
ao alternar linhas. Pronto. Ele criou uma linha sim, uma linha não, e dá um efeito quando eu passo o mouse em cima. Isso aqui é uma alteração padrão, tá? Então, se eu pegar aqui linhas pisquem, tá vendo? Ele mudou toda a configuração. Mas eu consigo fazer igual nós fazemos no Excel. Por exemplo, eu quero mudar essa cor aqui, ó. Eu não quero essa cor do cabeçalho. Então, eu consigo vir até aqui, ó, cabeçalho da coluna e mudo para um verde. E eu posso também pegar texto, né, colocar um verde mais escuro. Então tá aqui. Consegui alterar a nossa tabela e também consigo ativar ativar um título para essa tabela. Quando eu clico aqui em título, eu vou escrever aqui, ó, um texto qualquer e ele vai mostrar para a gente esse título. Assim como eu posso não escrever nada, né, desativo o título e posso trazer um texto à parte para cá, ó, e ocupar esse espaço. Isso aí vai muito do seu gosto e necessidade, enfim, de como você quer apresentar isso. Aqui também eu vou replicar essa formatação para o filtro, né, as segmentações, mas aqui eu vou fazer diferente, eu vou transformar isso aqui em botões. Então eu vou clicar aqui, pincel, configuração da segmentação, coloca como bloco para a gente. E aí, ó, nós temos os nossos blocos aqui com as regiões. Vou formatar aqui. Nesse caso, como já tem aqui o título de filtros, eu vou tirar esse item de cabeçalho. Deixar assim. E aí nós temos aqui, ó, no nosso campo de filtros, uma segmentação e nosso dashboard está completo. Então, vamos recapitular tudo aquilo que nós vimos. Nós primeiro pegamos uma base em Excel, nós importamos e transformamos uma tabela assim nesse relatório aqui. E tudo isso com poucos cliques, de maneira intuitiva, clicando e arrastando e conseguindo personalizar. Então, o que é que eu queria que vocês guardassem e gravassem? Primeiro que as formatações que são comuns no Excel não são impeditivas para que você faça um curso de Power BI. Então, se você é muito bom em Excel, vai te ajudar, por exemplo, nesse caminho aqui. Na hora de editar o seu gráfico, você não vai sofrer. Mas talvez, se você não tem esse costume com Excel, na hora de criar, montar seus gráficos, vocês fiquem um pouco perdidos. Mas normal, isso faz parte da curva de aprendizagem. Você vai assistir aqui a aula, vai tirar sua dúvida e vai replicar no seu computador. Vou pedir para que vocês não copiem esse relatório para que vocês treinem, sabe? Tenta chegar nesse nível aqui. Não já pula para essa aba 2, não. Vai aqui, começa pela home devagarzinho, depois vai adicionando o seu background, testa outras formas de visualizações, né? Outras formas de gráfico e até chegar nesse formato aqui, que aí sim você vai estar se forçando, né? Sabe? Se sugerindo a melhoria e o aprendizado dessa ferramenta que é incrível e que com certeza vai te dar destaque aí na sua empresa, na sua organização, onde você estiver precisando analisar dados. Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, vou só mostrar um outro gráfico para deixar vocês aí com um gostinho de quero mais. Vou reduzir aqui, esse gráfico de setor foi muito. Vou copiar aqui, colar e vou só alterar. Vou colocar aqui o gráfico de barras. Pronto. E aí, ó, já temos aqui mais um gráfico. Eu vou mudar essa informação aqui, eu tenho população estimada. Eu vou colocar o IDH e vou tirar regiões e vou substituir por o F. Pronto. Deixa eu mudar aqui também esse formato. Que agora, o que era eixo X, agora passou a ser eixo Y. Alterei aqui, ó. Ele está contando. Vamos alterar lá. Não, soma de IDH. Tá ok. Deixa eu trazer então população estimada para ficar um visual melhor. Então tem aqui, ó, população estimada.
E aí nós temos essas opções de interação. O que é que eu também quero deixar grifado aqui para vocês? Nós temos aqui as segmentações de dados? Temos. Mas tem uma outra coisa que nós podemos fazer. Lembra que eu falei sobre as interações com os gráficos? Eles interagem entre si. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, na região norte, dessa barra aqui, ele vai segmentar as demais. Então, observem que marquei lá a região norte, não aparece mais nenhum estado aqui de outra região. Centro-oeste, só agora regiões centro-oeste. E nas demais ele fica escamecido. Tá vendo aqui, ó? Centro-oeste é o roxo e no nosso gráfico de barras, ele aparece aqui, ó, apenas o que é centro-oeste vai estar ressaltado. Os demais vão estar escamecidos, tá vendo? E assim para as demais. Se você precisar enxergar duas informações, poxa, eu queria saber como é que é a territorial, por exemplo, da região Nordeste e Norte, por exemplo. Você clica, seleciona aí pressiona o Ctrl do teclado e clica na segunda barra. E aí ele vai te dar essa visão somada. Então, se eu precisar de mais outra região, Ctrl e clica na segunda região. Isso vale também para os filtros. Então, se você clicar aqui, ó, vai filtrar, clicou de novo, ele desfaz o filtro. Quando você vem aqui para a sua segmentação, clique aqui em Centro-Oeste. Está mostrando somente Centro-Oeste. Mas se você apertar Ctrl e a próxima região, ele vai somar, tá vendo? E vai mostrar a sua região. Essa alteração que eu acabei de fazer aqui vai te ajudar a entender mais ou menos o que acontece lá no Power Query. Quando eu falei para vocês, ó, vocês podem importar toda a tabela, mas na hora que você segmenta no Power Query, ele vai trazer todas as informações com essa segmentação. Então, aqui nós temos essa prova cabal. Nós temos uma tabela imensa, né, com os dados de todo o Brasil, mas eu segmentei, tá vendo? De novo, segmentei aqui duas regiões. Então, muito embora eu tenha as 5 regiões, na hora que eu acionei esse botão aqui, esses dois botões, eu segmentei toda a minha análise para apenas 2 regiões. Então, finalizado aqui o nosso relatório, vou desfazer aqui. Nós temos aqui algumas outras opções. Por exemplo, eu quero clicar no gráfico e ele filtrar os outros gráficos, que é aqui na parte de formatação, editar interações. Você pode mudar aqui, ó, para filtrar, tá vendo? Tem aqui para deixar escamecido, para realçar, e tem também para filtrar. Isso quer dizer o quê? Deixa eu desativar aqui. Quando eu clicar aqui, ó, ao invés de deixar realçado os valores, ele filtra, né? Semelhante ao que acontece com a segmentação de dados. Feito isso, montado o seu painel, se você não tem a versão Pro, tá? Vocês conseguem apresentar esse relatório no computador de vocês. Mas se vocês precisam mostrar isso para algum recrutador, vocês precisam compartilhar essa informação com outras pessoas, vocês irão carregar esse relatório no seu Power BI serviço. O que é que eu preciso que vocês entendam, tá, pessoal? É que vocês precisam ter uma consciência de data-driven. Data-driven não é só vocês entenderem a importância dos dados, mas também entenderem que alguns dados não podem ser compartilhados com todas as pessoas. Vocês precisam seguir uma lógica de segurança. Foi por isso que eu comentei a questão do time de TI, onde se você consegue acessar o seu banco de dados e não passou pelo time de TI, então sim, a tua empresa ela tem uma sensibilidade de segurança da informação muito grande. Tá? Porque normalmente o analista de dados, o analista de BI, ele precisa de outros times para poder conseguir desenvolver relatório. Não é um trabalho feito a uma mão apenas, né? É um trabalho feito a muitas mãos. Então você precisa de outras áreas aí interagindo, muito embora não seja restritiva, mas precisa ter esse ponto de atenção, tá? Então, para você compartilhar o seu relatório, vocês irão clicar aqui, ó, em publicar, né? E ele vai fazer o seguinte, ó, quer salvar tudo que você alterou? Sim, eu quero salvar. Ele vai salvar para a gente. Depois que salvou, vamos publicar, aguarda um minutinho. E aí, ele vai mostrar para vocês essa opção aqui. Vocês vão clicar em aqui, ó, adicionar meu workspace.
seleciona, e aí ele vai carregar lá no Power BI Serviço. O Power BI Serviço é um servidor, né, do Power BI. Ele tem essa mesma interface de criação de relatórios, de importação de dados, só que isso acontece na nuvem, tá? Isso acontece de maneira virtualizada. E aí o que acontece? Para vocês compartilharem a informação, vocês agora não vão enviar um arquivo PBIX como está na pastinha que vocês acabaram de baixar. Vocês irão compartilhar um link, tá? Então vocês esperem. Assim que ele terminar de carregar, vai abrir essa janela aqui para vocês, mostrando que o seu relatório foi publicado, tá? E para que você consulte, né, veja ele no servidor, você vai clicar aqui, ó, abrir o relatório. Bom, então clicando lá em publicar, quando vocês clicarem na visualização do relatório, ele vai abrir aqui, ó, no seu navegador, na sua conta do Power BI, o relatório publicado. Agora não é mais um relatório, um arquivo físico, né? Agora está na nuvem. E se você precisar compartilhar, você vai clicar aqui, ó, compartilhar. E aí, lembrando, né? Se você tem a permissão, a conta Pro, ele vai permitir que vocês compartilhem. Se não, durante o tempo lá da conta de estudante, você consegue compartilhar. Bom, então clicando lá em publicar. Então, eu deixo essa conta aqui. Quando vocês clicarem, entendam, né, o que é que vai acontecer. Na visualização do relatório, então, ele vai abrir aqui, já pode no seu navegador, na sua conta, e começar do Power BI, a elaborar seu relatório publicado. Agora não é mais também bom, pessoal, esse aqui foi o nosso arquivo físico, né? Agora está Power BI na nuvem. E se você precisar a sair do zero, a você começar a criar suas análises, e aí lembrando, né, de como é que funciona esse universo BBI, né? A conta mais especificamente vai trabalhando com vai permitir que vocês compartilhem. Então, se não carregar uma informação, como tratar durante esses dados e como gerar a conta de estudante, a sua primeira análise, você consegue compartilhar depois disso aí o seu reportado. Então, eu deixo essa conta aqui. Se esse curso que vocês entendam, para que você comente aqui abaixo. Se você precisa também de certificado, comenta o seu plano, eu quero, para a gente poder entrar em contato com vocês, relatórios, e não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá? A sua dúvida também é muito importante e seria um prazer para a gente poder respondê-la aqui através de um vídeo ou também por e-mail. O nosso contato está aqui abaixo, você pode entrar em contato com a gente e vamos estar à disposição para ajudar da melhor maneira possível. Muito obrigado por ter chegado até aqui, né, que você consiga alcançar, galgar novas posições e consiga também se destacar dentro da sua organização ou até mesmo mudando de organização, mostrando aí o seu talento para analisar dados. Eu vejo você numa próxima. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até mais.